Olá, amigos. Para dar início a mais uma exposição doutrinária, farei uma prece. Deus, de infinita bondade, de infinita misericórdia, Jesus, com seus benfeitores espirituais, que nos abençoe a todos no estudo que vamos iniciar neste momento, que assim seja, graças a Deus. O tema que eu escolhi para a nossa reflexão é Bem Sofrer e Mal Sofrer. Instrução do Espírito Lacordaire, em 1863, em Havre. Esse tema está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E Lacordaire começa o seu texto dizendo assim: Quando Cristo disse, Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. Então, dentro de doutrina espírita, nós conhecemos 5 escalas de mundos espirituais: primitivos, expiações e provas, regeneração, felizes, celestes ou angelicais ou reino dos céus. Então, todos nós que estamos vivendo nesse mundo de provas e expiações, ainda somos considerados espíritos imperfeitos. O nosso mundo pertence a mundos inferiores. Então, todos aqueles espíritos que encarnam aqui na Terra e que já vêm dos mundos de regeneração, mundos felizes ou mundos celestes ou angelicais, quando encarnam aqui na Terra, vêm como missionários. Então, quando Lacordaire diz assim, né? Poucos sofrem bem. Então, aqueles missionários que encarnam na Terra são esses poucos, os que sofrem bem, que entendem que o sofrimento é passageiro. Tem a resignação, tem a compreensão do seu sofrimento enquanto estiver encarnado aqui na Terra. Se nós pensarmos no espírito missionário de grande envergadura, de grande moralidade, que veio lá dos mundos celestes ou angelicais, que encarnou aqui na Terra para ajudar essa humanidade a alavancar na sua moralidade. Jesus. Jesus veio nos ensinar sobre as verdades espirituais, veio nos mostrar que o reino dos céus é para todos. Vai depender do nosso esforço, vai depender da evolução moral, intelectual que cada um fizer nos mundos em que habitar. Então, se nós estamos aqui hoje no mundo de expiações e provas, o próximo mundo que nós habitaremos, se merecido for, será o mundo de regeneração. Mas Jesus, quando esteve aqui no meio de nós, ele foi incompreendido. As verdades espirituais que ele trouxe, nem todos entenderam. Então, pela ignorância dos homens, Jesus foi crucificado. Sentiu todas as dores do corpo físico, porque moralmente não. Ele já tinha todas as virtudes necessárias para adentrar, por isso que ele adentrou ao reino dos céus. Então, mas fisicamente ele sofreu. Jesus não veio para ser provado, porque ele já era um espírito puro. Mas, no momento da sua crucificação, ainda ele pede pela humanidade, dizendo: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Então, por que nós sofremos ainda neste mundo de provas e expiações?
Porque nós somos ainda espíritos imperfeitos. Nós sim estamos sendo provados nesse mundo. Nós trazemos uma bagagem de mundos, de vivências anteriores a essa encarnação. Nós aprendemos lá na espiritualidade. Mas colocar na prática aquilo que nós aprendemos é aqui no mundo. É com os espíritos que aqui vivem. É assim que nós somos provados. Se nós adquirimos ou não virtudes necessárias para mudar de mundo. E nós sofremos porque nós escolhemos errado. Nós temos escolhas equivocadas que nos trazem sofrimentos para esta vida atual. Eu trouxe alguns exemplos que são exemplos que acontecem no nosso dia a dia, mas que trazem consequências, trazem sofrimentos. O primeiro caso é: eu estava na fila para tomar a vacina da Covid-19 aqui em Bituba, no drive-thru. Então tinha uma fila, uma sequência de carros, tinha um agente de trânsito para controlar a fila. Eis que em um momento uma senhora chega e não pega o sentido normal da fila. Ela estaciona o carro em um lugar que iria atrapalhar o trânsito, iria mudar o sentido da fila. E é chamada a sua atenção pelo agente de trânsito para que seguisse o fluxo normal da fila. Mas essa senhora fica muito irritada. Ela não quer obedecer ao agente. Mas por final, por insistência, ela pega a fila ali normal, o fluxo normal que a fila estava, né? Então, são pequenas atitudes que nos trazem sofrimentos, aborrecimentos, aflições. Um simples ato de obedecer uma ordem do agente de trânsito, obedecer às leis de trânsito. Então, são espíritos que se sintonizam, né, nesta mesma faixa de vibração. São aqueles espíritos que não obedecem, estacionam em fila dupla, estaciona na vaga de idoso, estaciona na vaga do deficiente e acham que estão agindo corretamente por ignorância. São ignorantes ainda em relação às leis de trânsito. Não querem obedecer. O segundo caso é: hoje eu estou com preguiça, eu não quero ir trabalhar. Aí o sujeito vai, compra um atestado médico, ou vai ao médico e induz que está passando mal para conseguir esse atestado. Então, são duas falhas morais que acontecem neste segundo caso. Por quê? Preguiça já é uma falha moral. Comprar um atestado é outra falha moral, que trará consequências no momento em que ele está fazendo o ato. Ele não vê a consequência. Eu apenas não quero ir trabalhar. Mas ele pode ser demitido, ele não está pensando no seu próximo, que o seu colega de trabalho vai ficar sobrecarregado, que a empresa precisa dele, por isso que ele foi contratado. Então, a ignorância faz com que ele faça escolhas equivocadas. No terceiro caso, eu vou ler. Tem um rapaz que trabalhou com o meu marido, que ao ser flagrado pela segurança, levando um pacote fechado de biscoitos e balas da despensa da área do cafezinho da empresa, disparou a seguinte frase: feio não é roubar, mas roubar e não conseguir levar. Então é essa moralidade que o rapaz tem. Mas será que ele não pensou nas consequências? Ele pode ser preso.
ele pode perder o emprego. Então, várias consequências acontecem que ele, no momento, não prestou atenção. Por ignorância, fez o ato, né? Então, não sei se continua fazendo, mas no momento ele fez o ato errado. Roubar é infração. Não devemos roubar nada de ninguém. Não é assim que nós aprendemos com os nossos pais? A outra história é de Chico Xavier. Então, Chico Xavier, ele morava, né, lá em Minas Gerais, e quando ele ia no mercado fazer as suas compras, essa é a história que ele ia comprar tomates. Então, ele ia lá comprar tomates, pegava o saquinho, colocava um tomate bom e um tomate ruim. E o dono do mercadinho ficou observando o ato de Chico e foi questioná-lo. Chico, mas por que você pega um bom e um ruim? Chico responde a ele: meu irmão, para que o próximo que venha comprar tomates tenha tomates bons. Olha a moralidade de Chico, num simples ato de comprar tomate. Ele está pensando no seu próximo. Será que nós somos assim como Chico? Pensamos no nosso próximo em atos diários? Eu ainda não sou. Por quê? Eu vou comprar tomates, eu compro os mais durinhos, mais verdinhos, para durar mais. Porque eu não tenho ainda a moralidade de Chico. Eu estou trabalhando para um dia ter também a moralidade de Chico. Todos nós um dia teremos. Mas a maioria que vive nesse mundo de provas e expiações ainda não conseguiu conquistar virtudes para ter uma moralidade igual a de Chico Xavier. Então, qualquer infração que cometemos contra as leis de Deus nos trará consequência. Escolher entre o bem e o mal passa pela nossa moralidade. Então, o bem é tudo aquilo que me aproxima de Deus. O mal é tudo aquilo que me afasta de Deus, me afasta do caminho do bem. Quando eu escolho o mal, eu entro no caminho das trevas, da escuridão. E no texto ele continua dizendo: o desânimo é uma falta de fé e confiança em Deus. Por isso Deus nos nega consolações. Então nós ficamos desanimados quando aparece algum problema na minha vida, que eu acho que esse problema é muito grande, que não tem solução. Então, vem o desânimo. Mas temos que entender que todo problema tem uma solução. Todo problema, em algum momento, ele será resolvido. Por isso que ele está dizendo aqui no texto, né, que nós temos que ter fé, temos que ter confiança em Deus, para não desanimar. Então, quando eu li essa palavra desânimo, eu lembrei de uma live que eu assisti do Haroldo Dutra Dias, que é um palestrante espírita, escritor, que ele falava de pensamentos condicionantes. Pensamentos condicionantes não está dentro da doutrina espírita, mas está relacionada ao nosso desenvolvimento humano. Então, para que haja evolução, é necessário o desenvolvimento humano. Então, eu vou dar alguns exemplos para podermos entender o que é pensamento condicionante. Estou velho para trabalhar ou estudar. O espírito, ele é eterno. Então, nós temos, como objetivo melhorar,
a nossa moralidade, melhorar a nossa intelectualidade. Então, nunca é tarde, nem para trabalhar, nem para estudar. A vida é assim mesmo, tenho que sofrer, é a vontade de Deus. Deus é o nosso Pai maior, é o Pai de todos nós. E como um bom pai, ele só quer a nossa felicidade e a nossa evolução. Na minha vida, tudo dá errado. Então, se eu já tenho esse pensamento condicionante, que tudo vai dar errado, o que acontece? Eu acabo fazendo escolhas erradas e tudo realmente vai dar errado. Sou vítima da sociedade, não tenho sorte. Nós somos vítimas de nós mesmos, porque nós escolhemos aquilo que nós queremos para a nossa vida. Estou nesta vida para sofrer, é o meu karma. Então, a palavra karma, ela é uma palavra que vem do hinduísmo. Dentro de doutrina espírita, está relacionado à lei de ação e reação. Então, toda a minha escolha tem uma reação. No texto, ele continua, Lacordaire continua dizendo que continua dizendo, né? A prece é um sustentáculo para a alma. A prece, ela vai ajudar a nos dar coragem, a dar ânimo para ir atrás de resolver o nosso problema. Olha o que Jesus diz. Disse Jesus: tende bom ânimo. No mundo terei aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está lá em João, no capítulo 16, versículo 33. Então, ânimo vem do verbo animar, é o mesmo que entusiasmo, estímulo, incentivo. Animar, dar vida, dar ânimo, tornar mais vivo. Então, é isso que nós temos que ter nas nossas vidas, ter bom ânimo para enfrentar os nossos problemas. Quando Jesus disse eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo das maldades e deixou a sua semente da doutrina de amor implantada neste mundo de expiações próprias, para que ela florescesse nos corações da humanidade. E mais abaixo no texto, Lacordaire, ele diz o seguinte: o militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito, porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Então, o militar, ele foi preparado para vencer uma batalha. Se ele ficar no acampamento, ele não vai colocar na prática tudo aquilo que ele aprendeu, para que ele saísse de uma batalha vencedor. Acontece com os atletas de uma Olimpíada. Eles são preparados para vencer. Quando eles não vencem, quando eles não recebem uma medalha, o que eles fazem? Eles voltam, têm o bom ânimo e vão continuar a sua preparação, para que numa próxima Olimpíada ele seja o quê? Vencedor. Então, aqui é uma analogia com a nossa encarnação. Todos nós viemos do mundo espiritual preparados para enfrentar as nossas aflições aqui nesse planeta Terra, para também sairmos vencedores deste mundo. Também vencer a maldade que esse mundo ainda tem.
Mundo de provas e expiações é onde a maldade impera. Mas nós, com o nosso bom ânimo, podemos vencer essas maldades e voltar para a pátria espiritual vencedores, vencendo essa encarnação que nós tivemos aqui neste mundo. E na sequência do texto, Lacordaire termina o texto dizendo: bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados o que tem a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança, a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicado as alegrias que lhes faltam na terra. E depois do trabalho virá o repouso. Então, todos nós estamos tendo a oportunidade de provar a nossa fé, de provar a nossa confiança em Deus, de fazer a vontade do Pai. Jesus esteve no meio de nós e fez a vontade do Pai, a vontade de Deus. E nós, por ignorância, queremos apenas fazer o quê? A nossa vontade. Então, quando nós fazemos só a nossa vontade, nós caímos muitas vezes em sofrimentos. Quando nós fazemos a vontade de Deus, quando aparece algum problema na minha vida, eu tenho a resignação, eu tenho o entendimento para ver que estou sendo provado. É uma prova. Aquela aflição na minha vida é uma prova. Eu vou ser aprovado ou vou ser reprovado? Quando eu tenho o bem sofrer na minha vida, eu vou ser o que? Aprovado. Eu vou entender que aquele sofrimento é para o meu crescimento espiritual. Isso é o bem sofrer. Resignação, entendimento. Então, espero que essa lição tenha dado para a nossa reflexão. E para dar um encerramento, eu vou fazer a prece. Deus, de infinita bondade, de infinita misericórdia, agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos todos aqui reunidos em nome de Jesus para aprender mais uma lição. Que assim seja, graças a Deus.